Saudações, pessoal. Estamos nós aqui novamente com mais uma videoaula. Eu sou o professor Jefferson Adriano Ribeiro da Cunha, da Universidade Federal de Goiás, e agora nós vamos tratar do modelo do gás ideal, né? Essa é a nossa primeira aula desse capítulo a respeito do modelo do gás ideal, certo? Bem, gente, nessa aula nós vamos falar sobre a lei de Avogadro, certo? Vamos entender um pouco como surge, né, a constante de Avogadro, o número de Avogadro. Tudo bem? Falamos também sobre a lei dos gases ideais, né? PV igual a nRT, como surge experimentalmente a lei dos gases ideais, PV igual a nRT. Também falaremos sobre o modelo cinético molecular do gás ideal, como tratar, numa perspectiva estatística, né, de média de velocidades, como tratar o modelo cinético do gás ideais, como tratar o gás ideal numa perspectiva do modelo cinético, né, molecular, certo? Bem, pessoal, a lei de Avogadro. A lei de Avogadro é devido a Amedeo Avogadro, 1776 até 1856. Bem, agora a gente passa a analisar um gás nas suas diminutas frações, que são moléculas, e nós precisamos falar sobre a lei de Avogadro. Como é que é o enunciado da lei de Avogadro? A lei de Avogadro a gente pode enunciar da seguinte forma, né? Das mesmas condições de pressão, volume e temperatura, gases diferentes, né? Qualquer gás distinto um do outro, exibe o mesmo número de moléculas. Qual que é a ideia básica em torno da lei de Avogadro, que foi posteriormente verificada experimentalmente e deu origem ao número de Avogadro, que é acreditado a ele, né? Não calculado pelo Avogadro, mas acreditado a ele. Qual que é a ideia? A ideia basicamente é a seguinte: imagine que nós temos uma caixa com um gás, né? Gás contendo, obviamente, suas moléculas. Então aqui eu estou desenhando várias moléculas e para a gente esse é um gás. Então o gás a gente vai representar dessa forma. No contexto da lei de Avogadro, o que é feito, né? Nós consideramos as condições normais de pressão e temperatura para analisar o volume e o número de moléculas que está compondo, né, aquele gás. Né? Quais são as condições normais de pressão e temperatura? CNPT. Nas condições normais de pressão e temperatura, a gente pode iniciar dessa forma. A gente tem uma pressão de 1 atmosfera, 1,0110 a quinta Pascal, correto? Então, essa é a pressão atmosférica, 1 atm, a gente pode dizer assim também, né? 1 atm. E a temperatura, nas condições normais de pressão e temperatura, vale 273,15 Kelvin, ou 0 graus Celsius, né? E qualquer gás nessa condição, isso decorre experimentalmente da lei de Avogadro, nessas condições qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. E o pessoal verificou experimentalmente que essa configuração desse gás tem exatamente 6,02 10 a 23 moléculas, independente do tipo de molécula, né? Ou seja, independente do tipo de gás. Então, nas condições normais de pressão e temperatura, certo? Nós temos 22,4 litros para um gás, considerando esse volume. Esse gás vai apresentar sempre 6,02 10 a 23 moléculas, que é exatamente 1 mol, certo? Lembra lá? 1 mol é exatamente o número de partículas correspondente a 6,02 moléculas. Né? Então, aí que surge a ideia de mol. Mol para a gente, então, é 6,02 10 a 23 moléculas, unidades, né, de moléculas, para a gente é 1 mol. Perfeito? Então, só sistematizando nossas ideias, se a gente tiver então a pressão de 1,01 10 a quinta Pascal, que é a pressão atmosférica, né? As condições normais de pressão e temperatura de 273,15 Kelvin, e um volume de 22,4 litros, nós vamos ter então o nosso mol, né? 1 mol, 6,02 10 a 23 moléculas. Isso é chamado de constante de Avogadro, né?
6,02 10 a 23 moléculas por mol. É o chamado número de Avogadro ou constante de Avogadro, creditado ao ilustre Amedeo Avogadro. Tudo bem, gente? Então essa é a estrutura, né, que a gente pode construir, né, experimentalmente para se compreender um gás. Agora, se a gente tiver um gás qualquer, né, nós estamos considerando um mol. Se nós tivermos uma quantidade qualquer, vamos dar uma olhada nesses valores macroscópicos e microscópicos, como é que fica, né? O número de mols, né? A massa, né, de cada molécula, a massa total. Vamos tentar entender isso agora. Bem, nas relações microscópicos e macroscópicos em um gás, como é que a gente pode montar um cenário? Olha só o que eu desenhei aqui. Então, eu desenhei um gás no espaço. E esse gás ocupa um determinado volume, né, como a gente está observando aí. Então, existe um volume associado a esse gás. O volume é o volume que o recipiente comporta o gás. E aqui a gente tem o seguinte, então tem um volume aqui encerrando o gás, perfeito? E nesse gás nós separamos ele em pacotes, certo? Cada pacotinho aqui, ó, 1 mol, né? Então esse aqui tem 1 mol, esse outro pacote tem 1 mol, esse aqui tem 1 mol. Todos esses pacotes aqui são pacotinhos, eu estou chamando de pacotinho para, né, simplificar a nossa linguagem, tratar de uma linguagem mais tranquila, né? Mais acessível. Então, esse gás tem aí, né? Cada pacotinho 1 mol. Então, tem um volume, né? Esse volume aqui encerra o nosso gás. E esse gás a gente pode separar, né, ele em pacotinhos de Na molécula. Cada pacotinho desse vai ter uma massa, correto? Uma massazinha, ó. Esse aqui tem uma massa, né? Vamos chamar isso aí de massa Hemão. Seria a massa de 1 mol, né? A massa de um pacotinho. Então, a gente pode organizar nossas ideias da seguinte forma, olha só. Então, o gás ele tem uma pressão P, ele tem um volume V e tem uma temperatura. Não é mais 1 mol, né? Então, é um gás, né? Vários mols ali, né? Tem várias, uma quantidade grande de mols. A massa do gás, vamos chamar de massa MA, da amostra, certo? Então, esse gás ele tem uma massa Hemão amostra. Então, a massa do gás, a massa dessa amostra que nós estamos considerando. Perfeito? Eninho, nós vamos falar que seria o número de pacotes, né? Como o professor da química lá, né? Eninho. Eninho seria o número de pacotes ou o número de mols, né? Onde cada pacote tem Na. Então, o Eninho para a gente é o número de pacotinhos de Na moléculas. Perfeito? Então, para a gente vai funcionar dessa forma. Correto? Na, como vocês viram lá, né, 6,02 10 a 23 moléculas por mol, né? Cada mol tem isso aí, né? Moléculas que estão em 1 mol, em cada pacotinho. Eu gosto de usar a ideia de pacotes, porque são pacotinhos, né? Pacotinhos de Na moléculas. Cada Na é igual a 6,02 10 a 23 moléculas. Quer sejam moléculas monoatômicas, diatômicas ou, né, poliatômicas. Perfeito? Caminhando um pouquinho, o Enão vai ser o número total de moléculas, perfeito? Esse N grandão aí, que eu estou escrevendo agora, nós vamos designar como sendo o número total de moléculas. Sempre que a gente escrever N maiúsculo, será o número total de moléculas. E esse Eminho, para a gente, vai ser a massa de cada molécula. Cada molécula, então, vai ter uma massa Eminho, perfeito? Uma massa Eminho. A gente pode relacionar algumas grandezas dessas aí. Por exemplo, o número de moléculas, fazendo apenas uma conta simples, o número total de moléculas, né? Não o número de total, não o número de moléculas que estão em cada pacote, mas o número total de moléculas vai ser simplesmente o número de pacotes, ó, N, vezes o número de moléculas em cada pacote, Na. Perfeito? Simples, né? Então eu pego o número de pacotes e multiplico por número de moléculas que estão em cada pacote. E a massa da amostra? A massa da amostra é simplesmente o número de pacotes, olha lá, ó. A massa da amostra é simplesmente o número de pacotinhos que eu tenho, vezes a massa de cada pacotinho. Então, se um pacotinho tem uma massa, né, 2 e tem 40 pacotes, então eu multiplico a massa vezes o número de pacotes. Simples, né?
E a massa de cada pacotinho. Olha aí, por isso que eu estou falando que são relações entre relações microscópicas e macroscópicas, né? Então, qual que é a massa, né, de um pacotinho? É simplesmente a massa de uma molécula vezes, né, o número de moléculas naquele pacote. Certo, gente? Por isso que eu acho legal a ideia dos pacotes, né, para a gente entender melhor essa estrutura de um gás do ponto de vista do número de mols, né? Quantos mols tem o gás, qual que é a massa de cada mol, qual que é a massa de cada molécula que compõe esses mols, que compõem o gás como um todo, né? Qual é também né, a massa da amostra como um todo, né? A massa do gás, né? Estou chamando de massa da amostra para diferenciar da massa molecular, porque são muitas simbologias, né? Então a gente tem que diferenciar cada uma de maneira apropriada. Perfeito, gente? Então essa é a estrutura que nós vamos trabalhar durante, né, as nossas próximas investigações. Agora vamos tentar analisar também, do ponto de vista experimental, qual é a lei dos gases ideais, como é que a gente pode relacionar a pressão, volume e temperatura na lei experimental, né, que nós conhecemos como lei dos gases ideais. Bem, pessoal, lei dos gases ideais. Bem, vamos estudar agora, né? Vamos analisar como a gente pode chegar na lei dos gases ideais, verificando, estudando processos experimentais, né? Então, vocês imaginem, nós temos aqui um gás, né? Um gás numa caixa, e sobre esse gás podemos fazer vários procedimentos experimentais, né? Vários processos termodinâmicos. E aqui eu listei os processos termodinâmicos que a gente pode realizar sobre esse gás, né? A gente pode ter um processo isotérmico, beleza? Podemos ter um processo isotérmico, podemos ter um processo isocórico, podemos ter um processo isobárico, certo? Nós podemos manter a temperatura constante no processo isotérmico, nós podemos manter o volume fixo no processo isocórico, também conhecido como processo isovolumétrico, e também podemos fazer um processo de pressão constante em um processo isobárico, né? Experimentalmente tentar manter a pressão constante, correto? Um dos primeiros procedimentos experimentais devido a Boyle e Mariotti, que é o processo isotérmico, a temperatura constante. Então esse CTE aqui que eu estou colocando, CTE para a gente é o processo isotérmico, pressão constante, perfeito? Então a gente vai usar essa terminologia aí, né? CTE, para designar um processo isotérmico, tudo bem? Então, olha só, imagine vocês, né, vão tentar montar aqui, né, não exatamente o que Boyle e Mariotti fizeram, né, o que os procedimentos experimentais que foram utilizados inicialmente, né, mas vamos tentar montar um experimento, né, mental aqui de como que a gente pode manter a temperatura fixa no caso do nosso gás. Então aqui nós temos um gás, certo? O gás está aqui dentro da nossa caixa, encerrada no volume V, perfeito? E aqui de novo a gente tem aquele aparato que eu mostrei para vocês em outros momentos, que são bolinhas dentro de uma caixa, correto? Bolinhas aqui, ó, dentro de uma caixa, e essas bolinhas podem ser colocadas ou retiradas nessa caixinha, bolas bem pequenininhas, né, bolinha de ferro, para que a gente consiga aumentar ou diminuir a pressão, né, do gás, no caso. Perfeito? Então, um mecanismo aí de exercer maior ou menor pressão sobre o gás. Tudo bem? E a gente pode colocar uma chamazinha nesse gás, para quê? Para aumentar a temperatura do gás. Então, colocando essa pequena chama no gás, a gente vai tentar, né, aumentar a temperatura do gás. Então, se a gente colocar a chama, a gente vai aumentar a temperatura, mas tudo aumenta, né? A temperatura aumenta, né? A pressão também do gás aumenta, tudo ali vai aumentar nesse procedimento experimental. Se a gente colocar, então, um foguinho aqui, ó, colocamos o fogo, certo? Então, a temperatura aumentou. Mas a gente vai poder fazer isso de um processo para o outro de maneira bem cuidadosa, né? Então primeiro eu coloco uma quantidade bem diminuta de fogo, né? Uma quantidade bem pequena de fogo, de calor, vamos colocar assim, né? O calor aqui é representado por esse fogo. Então eu coloquei um calor pequenininho, percebi que a temperatura ela aumentou. O
que eu posso fazer? Eu posso retirar aqui, ó, retiro uma bolinha. Eu retiro a bolinha com o intuito de quê? De fazer com que o sistema relaxe, certo? Retirei uma bolinha aqui, e fazer o sistema relaxar e voltar à temperatura que estava anteriormente. A gente pode fazer esse procedimento, né, sempre colocando uma porção bem pequenininha, infinitesimal de calor e retirando a bolinha. Aí eu vou fazendo isso até o quê? Até que a temperatura permaneça sempre constante em todos esses passos, né, pequenininhos que eu dou. Então eu coloquei calor, né? Coloquei calor aqui. Aí eu vi que a temperatura aumentou, eu vou e retiro, né? Retiro a bolinha. Tirei a bolinha lá de dentro da caixinha. Aí eu vou fazendo esse procedimento de tal maneira a conseguir sempre, né, sair de uma situação macroscópica P0, V0, T0 e ir para uma outra situação macroscópica P1, V1, mantendo o quê? Mantendo a temperatura fixa, né? Então, mantendo a temperatura fixa. Nesse procedimento isotérmico, né, onde a temperatura não muda, eu vou conseguir garantir que a temperatura não mude justamente por causa desse mecanismo, né? Coloquei calor, um pouquinho de calor, a temperatura vai aumentar um pouco, mantendo aqui, ó, mantendo essa tampa aqui móvel, mantendo essa tampinha móvel. Percebo que a temperatura aumentou, tiro a bolinha. Tirei a bolinha e a temperatura vai voltar ao valor que estava antes. Vou fazendo isso até sair de uma situação macroscópica P0, V0, T0 e ainda até outra situação macroscópica P1, V1, mantendo o T0 lá atrás igual. Então aqui é a equação que a gente tira experimentalmente desse procedimento. A gente vê que sistematizando os nossos resultados, a nossa equação de estado que relaciona o estado P0, V0, né, com o P1, V1, é dado por essa equação que é chamada lei de Boyle-Mariotti, certo? P0, V0 é igual a P1, V1. Tudo bem? Essa é a equação do processo isotérmico, construído exatamente nesse procedimento experimental aqui que a gente está apresentando para vocês. Perfeito? Vamos para o próximo procedimento agora, vamos para o próximo experimento. Bem, pessoal, outro procedimento experimental que podemos discutir nessas três possibilidades, né? A segunda é em volume constante, né? Também conhecido como lei de Gay-Lussac. Então imagine vocês que eu tenho o gás, certo? O gás está aqui, nosso gás é em uma caixa, né? Então ele está numa pressão inicial V0, né? Volume V0, temperatura V0, e a gente vai utilizar um procedimento experimental que o volume vai ficar fixo. E nada mais, nada menos né, do que o procedimento de travar a tampa da nossa caixa. Então a gente pega a tampa, mantém ela travada, como uma panela de pressão, né? Tampa fixa, simplesmente isso. Aquecemos aqui o gás e olhamos essa mudança de estado. Então vamos variar aqui a temperatura, né? Variar a pressão, colocando calor, mantendo sempre o volume sempre fixo. Tudo bem? E aí a gente vai para um outro estado, né, com volume igual. Então, V0 aqui, o volume não mudou. Tudo bem? Mudando somente a pressão e a temperatura. E esse procedimento é o que a gente chama de processo isocórico, certo? Aqui eu tenho um processo isocórico. E a lei experimental, né, a relação funcional desses dois estados, quando eu saio do estado P0, V0, T0 e vou para o estado P1, V0, T1, a lei experimental que eu obtenho, né, mantendo o volume constante, é essa aqui, né? P0 sobre T0 igual, né? P0 sobre T0 igual a P1 sobre T1. P0 sobre T0 igual a P1 sobre T1, o processo isocórico. Outro processo que a gente pode olhar também é a lei de Charles, que é o último processo que a gente vai listar aqui, dos três, que é o processo de pressão constante. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui nesse procedimento, né? Olha aqui, eu estou no estado P0, V0, T0, vou para um outro estado P0, V1, T1, ou seja, a pressão aqui, ó, permaneceu fixa. Então, eu coloquei calor
introduzi calor no sistema e realizei esse procedimento experimental tentando, né, buscando aqui, ó, tentando manter a pressão sempre constante. Essa é também listada na literatura como lei de Charles. Claro que existem várias outras pessoas que trabalharam nessa investigação experimental, né? Mas de maneira mais recorrente é acreditada a Charles esse resultado experimental. E a equação de mudança de estado desse procedimento é escrita dessa forma, né? V0 sobre T0 igual, né, a V1 sobre T1. Tudo bem? Na lei dos gases, a gente vai ver que escrever todos esses processos termodinâmicos, né, de temperatura constante, de volume constante e de pressão constante, se dará de maneira mais, digamos, fácil se lembrarmos da lei dos gases, né, sem nos preocuparmos tanto com cada procedimento experimental. Então, aqui por último, a gente tem então um processo isobárico, né, de manter a pressão constante, certo? V0 sobre T0 igual a V1 sobre T1, também chamado de lei de Charles. Olha que interessante, nós podemos reunir todos aqueles resultados experimentais na lei dos gases ideais, uma lei, né, empírica. Então, se a gente tentar organizar todos aqueles resultados, eles podem ser organizados em um procedimento experimental, né? A gente imaginar tanto o processo isotérmico, isocórico, isobárico, não? Então, a gente pode organizar esse resultado numa lei experimental que é chamada lei dos gases ideais. Então, se eu saio de um estado qualquer, P0, V0, T0, e vou para um outro estado P1, V1, T1, então, aqui nós estamos aqui com, né, um estado P0, V0, T0 qualquer, certo? E vou para um outro estado P1, V1, T1. Então, não é um processo isobárico, nem isotérmico, nem isocórico, né? Nem isotérmico, isocórico, nem isobárico na nossa sequência, né? Então, nenhum desses três. É um processo qualquer. E aí, nesse processo qualquer, eu posso reunir essa mudança de estado, né, nessa lei empírica aqui que a gente chama de lei dos gases ideais, né? P0, V0 sobre T0 igual a P1, V1 sobre T1. Então, todos aqueles outros três resultados a gente consegue resgatar dessa equação empírica aqui, certo? E ela pode ser escrita de diversas formas. A gente pode escrever de diversas maneiras. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: se a gente utilizar as condições normais de pressão e temperatura, quais são elas, né? Para 1 mol, imagina que eu tenho 1 mol, o P0 é qual, né? Nas condições normais de pressão e temperatura, já escrevendo com mais casas decimais aqui para dar um resultado mais apropriado, 101.325 10 a quinta Pascal. O T0 a gente já sabe, né? 273,15 Kelvin. E o volume ocupado pelo gás em 1 mol, 22,415 litros, né? Posso escrever também com 0,022415 metros cúbicos. Tudo bem? Aí o P0, V0 sobre T0, olha lá, ó. P0, V0 sobre T0, pensando em quê? Pensando em 1 mol. Prestem bem atenção. Então, eu vou fazer essa conta aí, ó, P0, V0 sobre T0, apenas para 1 mol. Então, eu tenho aqui, ó, 1,01, né? 325, 10 a quinta Pascal, tudo bem? 10 a quinta Pascal. A gente multiplica isso por quem? Pelo volume, né? P0, V0, lá 0,022, 10 a, né? 0,022415 metros cúbicos. Dividido por quem? Pela temperatura, 273,15 Kelvin. E surpreendentemente a gente encontra 8,31 joules por Kelvin. Então, fazendo essa continha aí, ó, P0, V0, T0, P0, V0 sobre T0. Faço a conta para as condições normais de pressão e temperatura, né? Em 1 mol, tudo bem? Isso vai ocupar 22,415 litros. A gente faz essa continha e encontra quem? 8,31 joules por Kelvin.
Então, aqui a gente tem uma unidade de energia, né? Pascal aqui, ó. Pascal vezes metro cúbico, lembrem lá, né? Newton por metro quadrado, cancela o metro cúbico com metro quadrado. Eu vou encontrar simplesmente Joule. Embaixo o Kelvin permanece. Tudo bem? E aí, se a gente quiser, né? P0, V0, T0, então 8,31 joules por Kelvin. Tudo bem? Isso aí simplesmente para 1 mol. Mas para N mols, vamos chamar N mols. No N mols, então, a gente vai ter um estado qualquer, ó, PVT, N vezes quem? NR. Tudo bem? N vezes R, onde eu vou chamar esse R aí, né, 8,31 joules por Kelvin, eu vou chamar isso aí de constante dos gases. Lembrem lá? Essa, então, é a constante dos gases, é o nosso R. Então, é daqui que a gente tira a nossa equação, né? PV sobre T igual a NR. É desse procedimento que a gente resgata a lei dos gases, né? PV igual a NR. Tudo bem? PV sobre T, né? Igual a NR. Então, essa é a lei dos gases ideais, certo? Então, lembrando que esse 8,31 joules, ó, 8,31 joules, é justamente quando a gente faz essa conta PV, P0, V0 sobre T0, né? Ou PV sobre T, pensando em 1 mol de um gás. Tá legal? Tudo bem, gente? Daqui a pouco a gente continua com mais gás ideal, agora numa perspectiva da teoria cinética molecular. Bem, pessoal, antes de falarmos sobre o modelo cinético molecular, tem outra maneira de a gente chegar na lei dos gases também, é através do diagrama PV, né? Então vamos olhar como é que funciona essa questão do diagrama PV do processo isobárico, isotérmico e isocórico. Então aqui eu tenho o diagrama PV, certo? Essas curvas, né? Essas curvas suaves aqui são as isotermas, duas isotermas. Uma isoterma a temperatura T0 e outra isoterma a temperatura T. Perfeito? Então, processo isotérmico a gente desenha dessa maneira. E as nossas retas aqui, ó, processo isobárico, certo? Isobárico, pressão constante, esse aqui é outro processo isobárico. Então, eu posso, por exemplo, sair de um estado A, de pressão P0, volume V0 e temperatura T0, e posso ir para o estado B, olha aí, ó, posso ir para o estado B, onde lá eu tenho a pressão, né, P0, porque é o processo isobárico, volume V1, o volume mudou, ó, saiu de V0 para um outro volume, certo? E tudo bem? E aumentei também, ok, a temperatura. Então, na hora da gente desenhar nossos diagramas PV, nós vamos observar essas relações todas. E aqui, então, eu posso tanto sair do A, né, P0, V0, T0, e ir para o B mediante processo isotérmico. Mas também posso sair do B, por exemplo, aqui, ó, do B, do estado B, que é P0, V1, T, né, e andar até o estado A, por exemplo, ó, via um processo isotérmico. Então, eu posso sair do B e ir para o C via um processo isotérmico. Aqui no B, então, o que a gente tem? Né? P0, V1 e T. Aí eu vou lá para o C, onde a pressão mudou, é uma pressão P, volume V, e a temperatura lá, ó, a temperatura é a mesma no processo isotérmico. Perfeito? Então, eu posso fazer várias, né, digamos assim, manobras, vários caminhos, né, para sair de um estado e para o outro. E aqui que a gente está interessado em olhar uma situação que é o seguinte: eu estou no estado P0, V0, T0, certo? E aí eu vou mudar tudo. Vamos mudar também, não só um parâmetro, vamos mudar todos os parâmetros. Vamos para um outro estado, PVT, lá em cima, ó, PVT. Então eu saio daqui do P0, V0, T0, vou lá para o PVT. Como é que seria isso? Professor, mas a gente só sabe andar por isotermas, andar por isobáricas e isocóricas. Como é que eu faço isso? Então, a gente pode fazer exatamente um desses, né, 2 ou 3 processos desses em sequência para sair, né, do estado A e ir para o estado B. Por exemplo, como está desenhado aqui, eu saio do estado A, vou para o estado B via uma isobárica. Depois eu saio do estado B, vou para o estado C via quem? Ó, uma isoterma, certo?
Então, fazendo assim, eu saio do estado A, fui para o estado C, onde mudou tudo, né? Fazendo esses dois caminhos. Então, em vez de fazer esse caminho que é, né, da diagonal aqui, eu faço dois caminhos para fazer esse percurso do nosso interesse. Então, como é que a gente pode fazer isso? No estado A até o B, a gente tem um processo isobárico, certo? Processo isobárico, pressão permanece constante. O que eu vou escrever então? V0 sobre T0 igual, né, a V1 sobre T1 sobre T, né, nesse caso aí, que é a equação do processo isobárico, perfeito? E a gente vai fazendo essa brincadeira, do estado A até o estado B. Agora eu vou do estado B até o estado C. Estado B e estado C, como eu falei para vocês, nós temos um processo isotérmico. Então eu vou do P0V1T, né? Olha lá, P0V1T, vou até o P1 VT. Então eu saio daqui, ó, agora, saio do P0V1T, vou para o PVT. Beleza? É a última etapa. Então, duas etapas, né? A, B, né? Sai do A, vou para o B, depois do B, vou para o C. Perfeito? E aí eu vou conseguir, então, sair do estado A e chegar até o estado C. Estado A, P0, V0, T0, vou até o estado C, PVT. Como é que a gente pode fazer isso? Né? No caso aí do processo isotérmico, lembra lá como é que é isotérmico? P0V1 é igual a PV. Beleza? E aí a gente pode pegar essa equação 1 de 1, eu escrevo V1 igual a V0 sobre T0. Isolo o V1, perfeito? Isolo o V1 e coloco aonde? Coloco na equação 2. Então, eu vou pegar esse V1 que está aqui, ó, colocar aqui, ó, na equação 2, né? Colocar exatamente aqui no lugar dele. Perfeito? Então, fazendo assim, o que eu vou obter? Nós vamos obter uma equação que é assim, ó. Olha lá, ó, P0, no lugar do V1, coloquei V0 sobre T0, T. Beleza? Igual a PV. Então, se a gente organizar aqui os termos, organizando os termos, eu vou ficar com P0V0 sobre T0 igual a PV sobre T. Então, chegamos de novo à equação dos gases perfeitos, dos gases ideais, que é a lei dos gases ideais. Certo? E aí a gente faz essa jogada, né, agora pelos, né, processos que já mapeamos. Né? Então, tem várias maneiras de se chegar, né, à lei dos gases. Perfeito? Aí, caso a gente queira resgatar de novo lá, né? Ah, mas se for para um mol, a gente faz aquela mesma jogada, né? P0, V0, T0, no caso de 1 mol, nas condições normais de pressão e temperatura, a gente resgata lá a constante dos gases e tem novamente a expressão já fechadinha, né? PV sobre T igual a NR. Tudo bem? Bem, gente, trabalho de um gás ideal. Então vamos imaginar aqueles três processos, isocórico, né? Isobárico e isotérmico, e a gente quer calcular o trabalho desse sistema. Né? Então vamos pegar, por exemplo, primeiro o processo isobárico. Então a pressão é constante. Imagina que eu tenho um estado P1, V1, T1 e eu vou num processo isobárico, né? A variação de pressão é nula, vou para um outro estado P1, V2, T2, certo? Como é que a gente calcula o trabalho? O trabalho eu posso escrever assim, né? Trabalho integral de PDV, tudo bem? PDV. E como a pressão é constante, eu tiro para fora da integral, fica só integral de dV, né? dV, integrando dV, sobra somente o V, né? V1 até V2, que fica aí P1 delta V. Tudo bem? De V1 até V2 passam os limites de integração, então eu vou ficar com trabalho igual a P1 delta V. Então, sempre que o processo for isobárico, é só lembrar, né, que a pressão é constante, ela sai para fora da integral. Sai para fora da integral, fica só com trabalho igual a P1 delta V. Não se preocupe, a gente vai ter muitos momentos ainda para explorar, né, de maneira mais apropriada esses resultados. O outro processo que vocês lembram lá é o processo isotérmico. Então, no processo isotérmico, a brincadeira é um pouco mais interessante. Então, eu tenho um P1, V1, T1, certo? E vou para um outro estado, P2, V2, T2. Perdão,
T1 ainda, né? T1 não mudou, nossa temperatura permaneceu constante. E aqui a gente vai fazer, né? Temperatura, né? A variação aí, ó, não muda. Então, trabalho neles, né? Integral de 1 a 2 de P dV, com esse PV igual a nRT, lembra lá? PV igual a nRT, lei dos gases. Então, o P vai ficar o quê? nRT1 sobre V. Olha lá, estou pegando aqui, ó, pegando o, o T e colocando ele constante igual a T1. Ah, professor, podia ser o estado posterior, a temperatura é a mesma, né? T1 aqui, ó, e T1 lá. Eu saio do estado 1, vou para o 2, a temperatura é sempre igual. Certo? Então, tanto faz chamar ela de T1 quanto T2, né? Então, eu estou chamando aí de T1, certo? Temperatura constante igual a T1 igual a T2. Tudo bem? Então, a temperatura não mudou, beleza? Então, dessa expressão aqui, eu tiro P igual a nRT1 sobre V, para colocar onde? Colocar na nossa integral. E eu vou e coloco na integral lá, ó, integral de 1 até 2 de nRT1 sobre V dV. Tudo bem? Certo? Então, simplesmente coloquei o P dentro da integral, né? Então, a gente vai ficar com nRT1 integral, né? Tiro para fora aqui, ó. Tiro para fora quem? O nRT1, né? nRT1 sai para fora. O V fica lá dentro. O V ficou lá dentro porque não pode sair para fora. Tá? É uma variável. Não muda. Ele está mudando no processo. Então, resolvendo aqui, integral de dV sobre V, né? Integral de dV sobre V, ln de V, perfeito? Aqui, ó, ln de V. E a gente vai fazer esse resultado de V1 até o V2. Então, vai me dar aqui, ó, nRT1, passamos os limites de integração, então eu vou ficar com nRT1, ln do final, né? ln de V2 menos ln de V1. Perfeito? ln de V2 menos ln de V1. Mas você lembra da propriedade do ln? ln de A menos ln de B, ln de A sobre B, né? Então eu posso escrever assim, ó, nRT1 ln de V2 sobre V1. Beleza? Então o trabalho fica simplesmente com nRT1 ln de V2 sobre V1. E ficamos aí com o resultado final do processo isotérmico. No processo isocórico é o mais simples, né? Imagina um processo isocórico, o volume não muda, a caixa é fechada, né? A caixa do gás, contendo o gás, né? A gente não muda o volume dela, a variação do volume é nulo, beleza? Então P2 é igual, né? O V1 igual ao V2 no final, né? Essas duas variáveis aqui, ó, V1 igual a V2, né? Eu não coloquei V1 aqui, mas essas duas quantidades são as mesmas no processo a volume constante. Então, se o volume é constante, essa diferencial aqui é nula, né? Ela não varia, não tem variação, né? Isso aí é zero, beleza? É zero, certo? Então, todo esse trabalho aí, ó, é de se esperar, né? O resultado mais simples, trabalho nulo, perfeito? Então, esse é o resultado que a gente obtém do cálculo do trabalho, que vai ser muito útil nos exercícios que nós vamos resolver mais à frente. Bem, pessoal, modelo cinético molecular do gás ideal. Bem, o modelo cinético molecular que eu vou apresentar para vocês é basicamente, né, isso aqui, ó. O que é isso aí, professor? Bolinhas numa caixa? Pois é, um modelo do gás ideal. O que é isso aqui? Então a gente tem bolinhas representando as moléculas no gás, certo? As bolinhas estão aqui, né? Elas podem transladar nessa caixa e se chocam contra as paredes do gás. As moléculas são iguais, massa M, beleza? Massa M. O volume da caixa é o volume, né, do gás, né? Lembra lá? O gás, ele né, está sempre representando o seu volume, o volume que ele está distribuído, né? Então vamos da caixa o volume do gás. E aqui eu destaquei, né? Essa molécula, por exemplo, aqui, ó, essa molécula se choca, está indo lá se chocar contra uma das paredes. E aí eu destaquei essa componente aqui na direção Y que vai, né? Que vai de início tem valor positivo, depois ele
né, muda de sinal quando se choca com a parede do gás. Aí nós temos algumas considerações a fazer sobre esse modelo. Então, aqui um cubo de aresta L, né? Lembrando lá, o volume do cubo, então o volume do gás, L ao cubo, volume do gás. Tudo bem? E aí a gente tem umas considerações para fazer no modelo. Todo modelo a gente tem considerações, né? Considera esse modelo, né? A gente vai apenas utilizar tais parâmetros nesse modelo. Então, no modelo do gás ideal é do mesmo jeito. O que nós vamos considerar? N moléculas, né? Então, aqui são N moléculas, e são monoatômicas, e elas não interagem entre si. Então, não existe interação coulombiana, de Van der Waals, entre as moléculas. Existem outros modelos mais sofisticados que levam isso em conta e não dá para a gente resolver analiticamente, né? Então, a primeira aproximação é bem razoável para o gás, e a gente vai considerar, né, moléculas monoatômicas. Vocês vão ver que depois a gente vai poder corrigir alguns parâmetros aí, considerando moléculas diatômicas, né, e poliatômicas. Outra coisa que a gente vai considerar no modelo é que essas moléculas chocam de forma elástica, né, com as paredes dessa caixa. Então a molécula bate lá e volta de maneira elástica nas paredes do gás. A energia do sistema é basicamente energia cinética translacional, certo? Então não existe rotação das moléculas. As moléculas não têm inércia rotacional, certo? Então vamos considerar apenas a translação das moléculas. E as componentes das moléculas são iguais. Quer dizer o quê, professor? Você tem componentes iguais de velocidades de cada molécula, né? Então é o seguinte, imagine que eu tenha a velocidade de uma molécula, né? Então, o VI aqui para mim é o vetor velocidade da molécula I. Perfeito? Então, essa velocidade, a gente escreve ela como Vx, certo? Vy e Vz. Perfeito? Mas aí, quando a gente fala assim que cada componente é igual, né, é uma aproximação razoável, muito boa e facilita depois as nossas contas, quer dizer que cada componente vai ser do tipo assim, Vx, Vx e Vx. Podia ser Vy e Vz, professor? Podia também, não tem problema. É o valor, né, qualquer valor. Mas aqui eu escolhi o Vx, né, só para ficar mais didático, né? Então todo mundo aqui, ó, a componente Vx é igual a componente Vy, que é igual a componente Vz. Só isso. Tudo bem? E aí a gente vai continuar as nossas análises aqui. Outra coisa importante é o seguinte, que a energia cinética das moléculas, olha só como é que eu vou poder escrever a energia cinética do gás como um todo, de todas as moléculas. Então imagina aqui que eu queira calcular a energia cinética das N moléculas, né? Como é que eu posso fazer isso? O K, né, que é a energia cinética, vai ser, né, somatório de I até N, então eu vou somar todas as N moléculas de 1 até N, certo? Da energia cinética, meio, né? Meio de mVi quadrado, beleza? Essa massa é igual para todo mundo, né? O meio também, né, é uma constante. Eu vou tirar para fora da integral, né? Então fica meio de m somatório de 1, indo de 1 até n, de Vi quadrado. Beleza? Agora que surge uma coisa interessante, né? Vi quadrado. Esse VI quadrado eu posso escrever de uma forma mais interessante, que é o seguinte, pode definir a média quadrática das velocidades. O que seria a média quadrática? Eu pegar as velocidades, né, elevar ao quadrado, somar todo mundo, dividir pelo número de moléculas, né? Essa é a média, beleza? Uma média simples, né? Então, 1 sobre n, somatório de 1 até n, de VI quadrado. Tudo bem? Então, esse aqui eu vou chamar de, né, média quadrática das velocidades, ou velocidade quadrática média, se você preferir. Então, esse somatório aí, isolando o somatório, eu vou ficar com o seguinte, ó lá, vou pegar aqui, ó, somatório de VI quadrado, né, isolo ele nessa equação aqui, ó, vou isolar nessa equação, isolo ele, e vou obter, então, NV2 barra, olha lá, NV2 barra, ou seja, isolei o somatório. Simplesmente, né, fazer uma continha, uma álgebra só. E aí eu vou poder escrever então que o K vai ser meio de M, então aqui no lugar do somatório, né, eu peguei esse somatório aqui, ó, no lugar desse somatório, beleza?
eu vou colocar esse valor aqui, ó. Tudo bem? No lugar do somatório, eu vou colocar esse valor. Então, eu vou ficar lá com meio de MNV2 barra. Tudo bem? MNV2 barra. Se a gente considerar, então, que as velocidades são iguais, olha só que coisa interessante. Se o Vx é igual a Vy igual a Vz, então esse VI2, então se eu calcular lá, né, o VI quadrado, esse VI aqui, ó, VI quadrado, olha que coisa interessante. VI quadrado, então, é Vxi quadrado, lembra lá, ó, quadrado, né, das componentes de um vetor, né? Então, é o primeiro termo ao quadrado, lembra lá? Mais o segundo termo ao quadrado, mais, né, o terceiro termo ao quadrado. Perfeito? Então, eu vou fazer essa conta aqui. Então, vai ficar o Vxi, né, ao quadrado, o Vyi, né, ao quadrado também, Vyi quadrado, e também o Vzi quadrado. Perfeito? Então, Vx quadrado, Vxi quadrado, tudo igual, né? Porque as componentes são iguais. Vxi2, Vxi2 e Vxi2. Todas as componentes são iguais. Dá quanto? Dá 3, né? 3Vxi quadrado. Então, o VI2 fica para mim assim, simplesmente como 3Vxi quadrado. Beleza? Isso vai ser importante para a gente poder chegar num resultado bacana aqui da energia cinética, né? De todas as moléculas do nosso gás. Pois é, pessoal, então a gente considerando, né, como nós fizemos lá, né, todos os componentes iguais, né, o VI quadrado, então esse VI quadrado vai ser simplesmente 3, né, 3 vezes o Vxi quadrado, certo? Então, VI quadrado vai ser 3 vezes o Vxi quadrado, beleza? Então, a gente caminhando um pouquinho com as nossas contas aqui, nós vamos poder fazer o seguinte cálculo, olha lá, ó. A média de V2 vai ser simplesmente 1 sobre N, né, somatório de todos os V's, né, os V's. Então, 1 sobre N somatório de todo mundo, todas as componentes. Perfeito? Então, andando mais um pouquinho, então o que a gente pode fazer aqui é 1 sobre N, né, VI até elevado a N, de 1 até elevado a N. Aí, no lugar do VI, perceba lá, ó, no lugar do VI eu coloco quem? Eu coloco 3Vxi, né? As componentes iguais, 3Vxi. Perfeito? Só isso que eu estou substituindo. Então, em vez de uma média, né, de VI, substituo por 3Vxi. Só para ter uma ideia da relação entre V2 barra, né, a média de V2, com o Vx2 barra. Vamos ver o que é isso aí, ó. Então, vai ficar o seguinte, passando o somatório, então o 3n sai para fora, né, o 3 sai para fora do somatório. A gente fica então aí, ó, somatório de 1 até n de Vxi2, beleza? Vxi2. E aí, caminhando um pouquinho, eu vou então ter V2 barra, vai ser 3 que multiplica 1 sobre n, somatório de 1 até n, de Vxi ao quadrado, né? Esse camarada aí, ó, esse somatório aí é simplesmente o Vx2, ó, barra, é a média, tá legal? Então, isso aí dá 3x, né? 3Vx2 barra, ou seja, 3 vezes a velocidade em x, né? Na média, né? Quadrática média. Então, colocando na energia cinética, eu vou poder escrever essa energia cinética da seguinte fórmula. Meio de mv, né? Meio de mnv2 barra, né? Como a gente já havia observado lá, né? Então, o K vai ser meio de mnv2 barra. E esse V2 barra aqui, como a gente viu, ó, esse V2 barra, eu posso escrever ele em termos de 3Vx2, né, barra também. Então, escrevendo assim, eu vou poder ter o K igual a 3 meios de mnvx2 barra. Perfeito? Tem outra maneira de escrever. Eu posso escrever dessa forma aqui, certo? Ou posso escrever desse outro jeito aqui. As duas formas são equivalentes. Nessa primeira é V2 barra, eu posso substituir o V2 barra por 3 vezes Vx, né? As componentes são iguais, 3 vezes Vx2 barra. Beleza? Então,
Caminhando um pouquinho com as nossas contas, eu posso fazer uma análise agora, uma análise da... A gente pode fazer uma análise agora da pressão do gás, das pressões, da pressão que as moléculas exercem sobre o gás, porque as moléculas se chocam contra as paredes do gás, né? E a gente pode fazer uma análise da pressão dessas moléculas sobre as paredes internas, né, do gás. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. PI, esse PI eu estou chamando de quantidade de movimento. Lembra da quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade, né? E a gente, como as componentes são iguais, componentes de velocidade são iguais, eu posso olhar isso aí em termos só, por exemplo, da componente x. Então, massa vezes velocidade em x, né? A gente tem lá a quantidade de movimento da partícula aí em x, perfeito? Aí, caminhando um pouquinho mais com nossas continhas, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma jogada que é o seguinte, essa quantidade de movimento da molécula I, perfeito? Da molécula I. E observando aí que é em mais, né? Mais x, na direção mais x, beleza? Na direção lá, ó, mais x, certo? Na direção mais x. Então, o que acontece? A gente vai poder fazer uma coisa que é o seguinte. Eu vou poder, por exemplo, desenhar um cubo aqui, só os lados, né? Então imagina aquela caixa cúbica, aí eu desenho só os lados onde eu pego o perfil, né? A molécula I, ela está aqui, ó, bonitinha. Aí eu observo como que ela se movimenta, né? Então observo o seguinte, que essa componente Vx está na horizontal, né? Na direção x, certo? A componente Vx está na horizontal. Deixa eu apagar esse outro camarada que surgiu aqui. Então a componente x, ela está na horizontal. E aí o que acontece? Essa molécula ela fica, né, se chocando contra as paredes da caixa. Eu desenhei alguns choques aqui, né? Então a molécula I, essa molécula vem, né? Ela vai vindo, ela se choca aqui com a parte frontal, se choca com a base, depois se choca de novo com o fundo da nossa caixa. Eu quero olhar o que? Eu quero olhar como que essa quantidade de movimento, né, mvx, ela muda e como que ela muda no tempo, porque isso aí vai dar uma ideia para a gente da força média com que essas partículas estão se chocando, beleza? Então a gente pode fazer uma jogada que é a seguinte: o Vx ele vai ser simplesmente 2L sobre ΔT. Imagina a velocidade de Vx. A velocidade de Vx e esse intervalo, esse espaço, né, de L. Então a partícula está aqui, ó, de um lado da caixa, ela vai, né, vai lá e volta, né? Vai e volta, perfeito? Ela vai, depois ela volta. Então ela percorre uma distância aí 2L nessa brincadeira. E para a gente, esse intervalo é o intervalo de tempo ΔT, justamente o intervalo de tempo que a partícula se chocou com uma face, bate na outra face e volta a se chocar novamente. Então a gente está interessado nessas duas coisas, né? Esse intervalo aí, esse espaço 2L e o intervalo de tempo a qual a partícula se choca com a face e volta a se chocar com ela novamente. Beleza? Então eu posso escrever esse ΔT assim, 2L sobre Vxi. Beleza? Então esse aí para mim é o tempo entre dois choques na mesma parede. Perfeito? Dois choques na mesma parede. A variação da quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento final, né? mv final, ou seja, quando a partícula está voltando depois de ter se chocado com a parede, menos a quantidade de movimento inicial, quando ela estava indo, né? Ia se chocar com a parede. Perfeito? Então, onde olhar nessas duas quantidades de movimento aí, final menos inicial, pode escrever o seguinte, ó lá, menos mvxi, ou seja, ela está voltando, ó, negativo, porque, né, a gente escolheu a orientação para a direita, ela indo, né? Então, se ela está voltando, esse valor é negativo. Mas não preocupa com o negativo não, porque a gente está interessado, no final das contas, no valor absoluto. É só uma maneira de calcular essa quantidade. Tudo bem? Então, caminhando aí, ó, menos o final menos inicial, né? Então a gente vai ter menos 2mvx. Então essa é a variação da quantidade de movimento da partícula, né, em um intervalo ΔT.
E a gente pode então encontrar qual que é a força, né, dessa partícula aí, pensando em força como sendo variação da quantidade de movimento ao longo do tempo. Lembra lá daquela expressãozinha? Então, se a gente quiser calcular a força, né? Força é a quantidade de movimento no tempo, né? Como que a partícula muda, né? Sua quantidade de movimento no tempo. Variação da quantidade de movimento ao longo do tempo. Então, isso para mim dá uma ideia de força. Dá a quantidade de força, né? Então, a força sobre uma parede perpendicular ao x será isso aí, ó. A gente pensar na parede que está perpendicular à direção x, variação da quantidade de movimento, né? O nosso ΔP ao longo do tempo. Qual que é o ΔP? ΔP nós calculamos antes. ΔP 2mVxi, beleza? E o intervalo de tempo é 2L sobre Vxi. Tudo bem? 2L sobre Vxi é o tempo, né, decorrente desses choques numa mesma parede. Cancela 2 com 2. Então, vou ficar com M, o V que está embaixo, né, passa multiplicando, olha lá, ó, o V que está aqui, né, fica multiplicando a parte de cima, tudo bem? Né? Então, vou ficar com o Vxi quadrado em cima, o L que já estava embaixo fica ali mesmo. Então, isso para mim é a força devido à molécula I, calculada em termos da variação da quantidade de movimento no tempo. Perfeito? Essa expressão vai ser muito importante para a gente mais agora à frente, quando nós quisermos calcular a pressão, certo? Bem, gente, como é que eu vou poder escrever a pressão, né? Como é que a gente pode escrever a pressão? Ela pode ser escrita da seguinte forma: pressão devido à molécula I vai ser a força dividido pela área, simplesmente, né? Dividido pela área. Então, como é que é a força? A força é aquela expressão anterior que nós escrevemos lá, ó. Então, é mvxi2 dividido por L. E qual que é a área? A área é a área de qualquer, né, face desse nosso cubo aí, ó. É L quadrado, então. Beleza? Divisão de duas frações, né? Eu vou conservar primeiro, multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar mvxi quadrado dividido por L ao cubo. Quem que é L ao cubo? L ao cubo eu vou poder escrever simplesmente como sendo o volume da caixa. Então, eu vou ficar com Vxi quadrado por L, né, pelo volume da caixa. Beleza? Então, essa para mim é a expressão da pressão devido à molécula I. Mas eu tenho que fazer o quê? Nós temos que fazer um somatório sobre todas as moléculas para encontrar a pressão total devido às N moléculas. Então, para encontrar a pressão devida a todo mundo, né, eu somo todas essas contribuições das I moléculas. Então, fazendo esse somatório de 1 até N, então do PI eu vou encontrar o seguinte, olha lá, ó, pego o PI. Quem é PI? PI é essa grandeza aqui, que é essa quantidade de K. Ó. Pego esse valor, ó, e coloco aqui para somar e encontrar todas as contribuições das N moléculas. Então, vou ficar simplesmente com o somatório de 1 e de 1 até N, mvxi2 sobre V. Esse V eu posso tirar para fora, né? Então, fico com P igual a M sobre V, esse somatório aí de M de Vxi quadrado. Aí a gente tem que lembrar lá, ó, como é que a gente pode escrever esse somatório de I de 1 até N de Vxi, vocês lembram? Somatório de I de 1 até N de Vxi, eu posso escrever simplesmente como NVx2, lembra? NVx2 barra. Se a gente juntar isso aí também com aquela nossa definição para V2 barra em termos das velocidades das componentes, posso escrever assim, V2 barra igual a 3Vx2 barra, lembra? Porque são iguais, né? Essas duas, as componentes são iguais, então eu posso escrever dessa forma. Juntando essas duas coisas, então o que eu vou fazer? Nós vamos pegar esse V, né? Esse Vx2 aqui, barra, né? Escrever ele através desse V2 barra e colocar na expressão lá da nossa pressão. Então, aqui nós vamos ficar com o seguinte, P então vai ser o M sobre V que já tinha, daí aqui vai aparecer, né, NVx2 barra primeiro, certo? Então, no lugar aqui do somatório, né, no lugar do somatório aparece
o VNVX2 barra, beleza? E aí eu pego o Vx2 barra, escrevo como sendo, né, 1/3 de V2 barra, tá legal? Então esse Vx2 barra escrevo dessa forma aqui, né, como a gente já havia visto anteriormente aqui, certo? Então é só questão de álgebra, né? Então a estatística aqui, né, a estatística é uma coisa muito simplória, né, mas é a nossa análise algébrica que manda, né? Então, olha só, caminhando um pouquinho, vou poder escrever a pressão, então, como sendo mnV2 barra dividido por 3 vezes o volume. Então, isso aí é para a gente a pressão do gás. Percebe que aqui eu tenho algumas coisas bem interessantes, né? A pressão, que é uma quantidade macroscópica, né? Relacionada ao quê? Relacionada com grandezas microscópicas. Olha aqui, ó, a velocidade das partículas, né? A média quadrática da velocidade das partículas, certo? E a massa lá, ó, massa individual de cada molécula. Essa massa aí não é, lembra lá? Essa massa não é a massa do gás, não é a massa da amostra. É a massa de cada molécula. Então aqui já aparece para a gente uma coisa do tipo assim, né? Relação entre grandezas macroscópicas, como sendo pressão e volume. O volume também é macroscópico, com coisas microscópicas, né? A massa da molécula e a velocidade quadrática média, né, das moléculas, certo? Perfeito? E aí, a gente continua a nossa análise, a gente pode fazer outra brincadeira. Tem essa é a pressão do gás. A gente pode fazer outra brincadeira que é olhar, analisar a relação, né? Análise da pressão, perdão, análise da temperatura do gás e como que está relacionado com a energia cinética. Então, vou poder escrever novamente, né? Lembra lá, o PV igual a nRT, lei dos gases, ó, PV igual a nRT, certo? E aí, N, eu posso isolar aqui, ó, escrever a pressão, vou pegar a pressão e colocar ali, ó. Então, pego essa pressão aqui, ó, coloco aqui no lugar, né, do P, né, certo? Então, aqui no lugar desse P aqui, coloco a pressão que a gente encontrou daquela análise microscópica. Perfeito? O volume acaba cancelando, porque o volume já estava embaixo, já tinha um volume embaixo aqui, ó. Ele acaba cancelando, certo? Aí eu vou ter então essa nossa expressão agora, mnV2 barra sobre 3, né? Cancelou lá o V com o V, beleza? Então a temperatura lá, mnV2 barra sobre 3, percebe? Então a temperatura, eu vou poder escrever isso aí dividido por NR, né? Lembrando o nosso NR. Olha aí, então a temperatura lá, ó, uma grandeza macroscópica, né? Ou seja, algo que você mede com o termômetro, pega o termômetro, coloca lá no gás, você vai conseguir encontrar a temperatura daquele gás. É uma grandeza que agora eu estou conseguindo relacionar o quê? Com quantidades microscópicas, a média das velocidades quadráticas das partículas, a massa, né, individual de cada molécula. Veja como é interessante esse resultado, né? É muito bacana de conseguir relacionar grandezas macroscópicas com microscópicas através de uma análise estatística. Andando mais um pouquinho, vamos ver como fica a relação disso com a energia cinética. Lembra como é que a gente escreveu a energia cinética? A gente tanto escreveu em termos da média das velocidades das componentes, como assim, né? Meio de mn V2 barra. Se você não recordar, volta um pouquinho o vídeo aí, você vai lembrar como que a gente escreveu lá atrás a energia cinética. Então eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder simplesmente escrever essa expressão e conseguir conectar, ó, através da velocidade, ó, vou conseguir conectar temperatura e energia cinética, ou melhor dizendo, energia das moléculas, porque a única energia que a gente está considerando aqui, lembra do nosso modelo, é a energia cinética do nosso sistema. Então, eu vou ficar aí com Mn V2 barra igual a 2K, né? O que eu fiz aqui, professor? O que você fez aí? Simplesmente peguei o Mn, deixei de um lado da igualdade, beleza? E passou o 2, ó, passou para o outro lado, multiplicando o K, beleza? Certinho? Então, caminhando um pouquinho mais aí, ó, 2K. Eu vou poder fazer o seguinte, né? Pego a temperatura lá, ó,
2 meios, 2 terços, né, de K sobre 3NR. Então, eu peguei aqui, ó. Peguei aqui o MNV2 barra, ó. MNV2 barra, MNV2 barra, certo? Tá vendo aqui? Peguei os dois, ó. Peguei esse camarada, coloquei aqui, beleza? Então, MNV2 barra é quem? 3NR vezes T. Então, 3NR vezes T, ó. Olha lá. Vezes T, MNV2 barra. Perfeito? Por isso que eu posso juntar nessa álgebrazinha simples aí, essa expressão. E aí vou ter finalmente aquela expressão que todo mundo gosta de escrever, né? Os livros didáticos traz demais, que é a energia cinética igual a 3 meios de nRT. Então essa é a relação entre a temperatura do gás, né, e a energia cinética do gás, ou energia do gás, porque essa energia, no final das contas, é a energia total do gás, a energia interna do gás. Então sempre que a temperatura mudar, a energia interna do gás vai mudar por essa expressão. Então essa é a famosa expressão, né, 3 meios de nRT da energia interna do gás ideal, beleza? Nós vamos depois concluir que essa aí é a energia interna do gás ideal, justamente porque é a única energia que a gente está considerando nesse nosso sistema, né? Lembrando que as partículas são partículas não interagentes, elas não interagem entre si. Bem, pessoal, fazendo uma síntese do que nós vimos nessa aula, basicamente a gente viu, né, três perspectivas aí na nossa análise do gás ideal, né? Então, 3 momentos aí de se observar o gás ideal. Então, no início a gente estudou a lei de Avogadro. Como é que era a lei de Avogadro? A gente tem um gás, né? Este gás a gente divide ele em pacotinhos de Na moléculas. Cada Na molécula a gente chama de 1 mol. Então, é M grandão, né? M maiúsculo a gente chama de massa molar, né? Massa de 1 mol. E Na é 6,02 10 a 23, né? Moléculas por mol. Onde esse enão a gente pode escrever como sendo... A gente pode escrever esse enão como N minúsculo vezes Na, né? Certo? Pode escrever dessa forma. A massa da amostra, lembra lá, ó? N, né? O número de mols vezes a massa de cada pacote. Beleza? E a massa molar, né? A massa de 1 mol, a massa das moléculas vezes, né, o número de moléculas em cada pacotinho desse. Perfeito? Depois nós passamos para a lei dos gases ideais e discutimos de maneira empírica como chegar na lei dos gases ideais, né? Chegamos lá em PV sobre T igual a NR, ou se você quiser escrever também, né, PV igual a NRT, onde esse N é o número de mols, como a gente já havia comentado antes, e aqui aparece para a gente, né, o R, né, o 8,31 joules por Kelvin, que é a constante dos gases, perfeito? Os gases ideais. E no modelo cinético molecular, a gente estudou ele e descobrimos algumas coisas muito interessantes, né? A gente descobriu que dá para escrever a energia cinética, aqui a energia cinética meio de Mn V2 barra, certo? Quando nós escrevemos assim, conseguimos calcular a pressão do gás, né, em termos de quantidades microscópicas e macroscópicas. As quantidades microscópicas são a massa e a média da velocidade individual das moléculas, e o macroscópico aqui é o volume. E chegamos também na expressão da temperatura, né? Temperatura igual a Mn V2 sobre 3NR, perfeito? E finalmente chegamos na expressão que, né, todo mundo conhece, lá do ensino médio, que é a energia cinética 3 meios, né, de nRT, certo? Essa foi a última, digamos assim, a nossa última análise no modelo do gás ideal. Então é isso aí, gente, até mais.